a fim de que as crianças que tanto pedem socorro possam receber o socorro devido. Mateus capítulo 19, versículo de 1 a 15. Então nós vamos fazer a leitura. O texto diz assim, Mateus 19, versículo 1. E aconteceu que, concluindo Jesus estes discursos, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão, e seguraram-no grandes multidões, e curou-as ali. E chegaram a ele os fariseus, tentando-o, dizendo-lhe, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhe, não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? E disse, portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois, uma só carne. Assim, não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles, então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? E disse-lhe ele, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas ao princípio não foi assim. E vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com repudiada, também comete adultério. Disseram-lhe os seus discípulos, se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse, nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos, por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto, receba-o. E trouxeram-lhe, então, alguns meninos, para que sobre eles pusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos o repreendiam. Jesus, porém, disse, deixai os meninos, e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós rogamos mais uma vez a bênção do Senhor para essa reflexão, que o Senhor possa nos falar ao coração. Nós precisamos ouvir a Tua voz, nortear as nossas vidas. Pode ser que tomar decisões necessárias para o bem da nossa família, para o bem da igreja, para o nosso próprio bem. Nós oramos nesse momento, oramos por todos os irmãos que não estão aqui, que não puderam vir, provavelmente por conta da chuva, que o Senhor esteja com todos, abençoando, protegendo. Oramos desde já para o nosso culto de quarta-feira, estudo bíblico, oramos pela nossa EBD no próximo domingo, oramos também pelo culto da noite. Nós rogamos a graça do Senhor de jamais tirarmos os olhos do Senhor Jesus. Essa é a nossa oração nesse momento, no nome do Senhor Jesus Cristo. As crianças pedem socorro. Então esse é o título do sermão de hoje. E nós vamos destacar dois problemas que as crianças enfrentam. Primeiro eu gostaria de fazer alguns comentários introdutórios sobre a situação das crianças na época de Jesus. Nos dias de Jesus, o mundo vivia sob o domínio do Império Romano. E era um império marcado por muita injustiça social, por muita pobreza e muita desigualdade. A sociedade era uma sociedade hierárquica, e nessa hierarquia, as crianças eram tidas como pessoas de um valor muito baixo. Eram vistas como pessoas sem importância, e naquela época as crianças não tinham nenhum direito. O abandono de bebês era basicamente comum, especialmente no mundo romano, onde o pai podia decidir se o seu filho ou a sua filha podiam ou não morrer. A mortalidade infantil era altíssima. Muitos morriam nos primeiros anos de vida, até por conta de questões sanitárias. Entre os judeus, embora o infanticídio, o assassinato de criança fosse condenado,
a pobreza extrema e a falta de recursos tornavam a infância muito difícil. Então, uma criança que sobrevivesse naquela época era, na verdade, uma raridade. Muitas crianças trabalhavam muito cedo, sem nenhuma proteção, sem nenhum cuidado adequado. Os meninos, logo cedo, aprendiam a lei de Moisés nas sinagogas, mas as meninas quase não recebiam nenhuma instrução. Por serem meninas, eram desprezadas e até escravizadas. Haja vista, por exemplo, nós pensarmos que, para muitos rabinos judeus daquela época, as mulheres não tinham alma. Pense você nisso. A mulher era tida como um ser subalterno. Nesse cenário de descuido e desprezo, Jesus trouxe uma mudança radical. As suas atitudes foram profundamente contraculturais. Então Jesus não se conformou com a cultura daquela época que desprezava as crianças. Jesus acolheu as crianças e as colocou como exemplo de fé e de humildade, de acordo com Mateus 18, de 1 a 5. Ele as abençoou quando os discípulos não queriam que fossem abençoadas, de acordo com Marcos capítulo 10, e o texto que nós lemos agora aqui. Ele alertou severamente contra qualquer um que fizesse tropeçar um daqueles pequeninos. Jesus atribuiu às crianças um valor mais do que pessoal. Ele atribuiu a elas um valor espiritual, dizendo que delas pertencia o reino de Deus. Isso era inédito naquela época, no tempo antigo. Jesus não apenas cuidou das crianças, mas ele ensinou que os adultos deveriam ser como elas, para que pudessem então entrar no reino de Deus. Então essa era a situação, é um panorama rápido do mundo em que as crianças viviam na época de Jesus. Agora, a situação das crianças na atualidade, dando um olhar para as crianças no mundo de hoje. O mundo nosso é um mundo que vive de contraste. Nós vivemos isso em cidades grandes e cidades pequenas. De um lado, o avanço significativo. Muitas crianças têm acesso à educação, alimentação, à saúde. Muitas crianças são beneficiadas pela lei que garante o direito da criança. Mas, por um outro lado, há milhões de crianças em situações de abandono, de pobreza e de negligência. Isso no Brasil e no mundo. Há crianças sem lar, sem escola, sem família e sem esperança. Cidades grandes e cidades pequenas vivem essa indiferença e esse descuido. Em países desenvolvidos, muitas crianças vivem no conforto e com muita estrutura, tendo boas escolas, lazer, tecnologia e assistência médica. Entretanto, há também um vazio crescente nesse mundo, porque muitas crianças que são beneficiadas com escola, lazer, tecnologia, assistência médica e um padrão de vida elevado, enfrentam o problema da tecnologia, do isolamento social, dos vínculos familiares rompidos, crianças que são cercadas de coisa, mas que são carentes de afeto. Então, nós podemos dizer que famílias abastadas, nas favelas, nos lugares mais pobres do Brasil, as crianças estão sofrendo necessidades. Mas as crianças também, que vivem em condomínios de alto padrão, estão sofrendo da mesma coisa. Elas estão pedindo socorro. Pobreza material, pobreza espiritual, são dois contrastes. O progresso que traz benefícios para um e malefícios para outro. As leis que tendem a beneficiar as crianças, existem leis também que as prejudicam. A presença do pai, a ausência dos pais, a ausência de mãe, e alguns temas que são levantados hoje, como recentemente ventilou-se pela mídia sobre o novo assunto agora, da moda, da vibe do momento, a adultização de crianças. Um assunto que foi levantado recentemente, que nos fala sobre o abuso de crianças na questão mercadológica do mundo em que nós estamos vivendo. Agora, em meio a tudo isso, irmãos, nós podemos dizer com absoluta certeza que família e igreja são chamados por Deus para ajudarem essas crianças. Eu já li na história que no período das igrejas primitivas,
os cristãos, as igrejas cristãs não admitiam nenhuma criança em situação de abandono, de negligência. A igreja adotava, a igreja tomava conta dessas crianças e as criava dentro de um ambiente de igreja. Agora, hoje, infelizmente, nem todas as igrejas estão atentas a isso. Então, a família pede socorro também. Mas hoje nós queremos pensar com os irmãos com o título As Crianças Pedem Socorro. As crianças estão pedindo socorro. Quais crianças? As crianças que vivem nas periferias estão pedindo socorro. Mas as crianças também que vivem em condomínios de luxo, de alto padrão, estão pedindo socorro. Não pensemos nós que as crianças que crescem no meio de famílias abastadas, elas têm tudo o que quer. Às vezes elas têm o que quer como uma forma de comprarem aquilo que elas não têm. O carinho, o abraço, a dedicação, o apreço, o afeto, né? Não faz muito tempo que eu aprendi o significado da palavra afeto. Afeto vem de afetar, no sentido positivo de que nós, pais, e não somente pais, mas igrejas, nós devemos afetar a vida das crianças, criar um impacto nas suas vidas. Então, quero destacar hoje 2 perigos que as crianças na época de Jesus enfrentaram e que são 2 perigos que as crianças dos dias de hoje também enfrentam. O primeiro perigo, o primeiro problema, eu vou trocar a palavra perigo para problema, o primeiro problema que as crianças enfrentavam naquela época era o problema familiar com implicações religiosas. Preste atenção nesse primeiro tópico. As crianças na época de Jesus enfrentavam um problema familiar com implicações religiosas. Enfrentavam um problema familiar com implicações religiosas. Aqui no texto que nós lemos, do versículo 19, no capítulo 19, o Senhor Jesus é procurado pelos fariseus. Os fariseus não eram convertidos. Eles eram religiosos, mas eles não eram convertidos. O papel dos fariseus era criar para Jesus uma armadilha para que Jesus pudesse ser desacreditado nas suas respostas. Quando aparecia o Messias, na época de Jesus, porque tanto antes como depois de Jesus, apareceram muitos Messias. E os fariseus e saduceus, eles eram os doutores da lei. E eles queriam averiguar se aquele que se dizia ser o Messias, ele era ou não era o Messias. Então eles armavam verdadeiras arapucas ideológicas, argumentativas, para que Jesus pudesse entrar em contradição nas suas respostas. Então aqui é levantada uma questão. Verso 3. Então chegaram a ele os fariseus, tentando-o, olha aí a palavra, tentando-o, e dizendo-lhe, é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então aqui nós temos uma questão interessante. Na época de Jesus, havia 2 escolas de interpretação, 2 rabinos famosos. Uma escola chamada Shammai, essa era uma escola de interpretação da Bíblia muito conservadora. Existia uma outra, a escola de interpretação da Bíblia, que se chamava Hillel, e o nome foi dado por causa de um outro rabino. Essa era uma escola de interpretação da Bíblia que era liberal. Assim como hoje nós temos líderes liberais e conservadores, naquela época já existiam líderes, rabinos da lei de Moisés, que tinham uma compreensão mais conservadora e outros que tinham uma compreensão mais liberal das Escrituras. O grupo Shammai, da escola da interpretação de Shammai, eles interpretavam Deuteronômio 24, porque esse é o texto que é trazido aqui para a pauta, embora não é citado aqui o texto de Deuteronômio com clareza, mas o texto que está em discussão aqui é Deuteronômio 24. Então, eles perguntam para Jesus, para que Jesus entrasse em contradição. E ali estavam alguns que eram mais conservadores e outros mais liberais. Eles colocam Jesus numa situação difícil. E aí Jesus, então, vai dar a sua resposta. Agora, eu quero aqui fazer uma pergunta. Quando é perguntado para Jesus, no verso 3, então chegaram os fariseus tentando-o, dizendo-lhe, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então pense comigo, essa pergunta é uma pergunta que revela uma questão familiar ou uma questão religiosa? Preste atenção na pergunta. Quando Jesus é procurado para responder se era lícito
os homens repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Essa era uma pergunta religiosa ou era uma pergunta familiar? Desculpa. Era uma pergunta familiar, ou ela levanta questões familiares ou religiosas? Esse é o problema. Nós podemos dizer que essa pergunta pode ser respondida nos dois níveis. Não se pode dizer que não era uma questão religiosa. Porque o texto que está aqui em discussão é Deuteronômio 24, de 1 a 3. Então, Deuteronômio 24, de 1 a 3, era o texto que esses rabinos discutiam. Agora, na resposta de Jesus, ele faz um comentário, e nós podemos afirmar, eu afirmaria com segurança, que embora aqui fosse um problema religioso, mas era um problema fundamentalmente familiar. Então, o primeiro problema que nós levantamos aqui a respeito das crianças envolve um problema familiar com implicações religiosas. Portanto, muito embora seja uma questão religiosa, ela é fundamentalmente familiar. E nós vamos comentar um pouco mais sobre isso. Porque a questão aqui, ela não estava sendo discutido, no primeiro momento, numa questão lá dentro do templo, mas dizia respeito a uma questão familiar, do que acontecia com o marido, com a sua mulher. Baseando-se, então, no contexto histórico e religioso do tempo de Jesus, podemos dizer que as escolas de interpretação em Israel, preste atenção aqui, elas eram, na grande maioria das vezes, convenientes. As interpretações eram convenientes, ou seja, elas eram ajustadas aos interesses humanos. Você já ouviu falar, ou já se deparou com uma situação em que um juiz, por exemplo, ele deturpa a lei para beneficiar-se dela? Você já ouviu isso antes? No mundo em que nós vivemos, isso existe? Existe. Existe em que instância? Em todas as instâncias. Seja ela civil, ou seja ela não civil. Então, a lei estava sendo usada para atender interesses humanos, e não os interesses de Deus. As duas escolas de interpretação, elas tratavam da questão do divórcio, mas não estavam lidando com questões mais profundas, que Jesus cita aqui. A questão mais profunda que é citada aqui é a dureza de coração, presente no seio da família naquela época. Agora, a questão do divórcio não era a única questão levantada pelos fariseus, pelos saduceus, a respeito das traduções e interpretações convenientes que faziam. Existiam outros assuntos, como, por exemplo, o sábado. Existia assuntos como lavar as mãos, muitas vezes, né? Então, as suas motivações eram humanas e convenientes. Com o tempo, na medida que o tempo foi passando, o estudo da lei em Israel se tornou muito mais centrado nas tradições e na interpretação humana do que na obediência sincera a Deus. Muitos rabinos fariseus ajustavam as suas interpretações às conveniências culturais e pessoais. É por isso que Jesus disse a respeito do sábado, e a respeito dos fariseus que olhavam para os discípulos de Jesus quando eles não lavavam as mãos para comer, e Jesus, naquele contexto de Marcos 7, 9, diz, e dizia-lhes, bem invalidais os mandamentos de Deus para guardardes a vossa tradição. Então, eles criaram uma tradição que superou a lei, que suplantou a lei de Moisés. Em outras palavras, as escolas de interpretação muitas vezes serviam para legitimar atitudes pecaminosas humanas e não para conduzir o povo à obediência. Então, veja o que nós estamos falando. Nós estamos falando de um problema familiar que implica em questões religiosas. O que os fariseus estavam fazendo com a lei? Eles estavam criando uma camada, uma crosta de tradições. Não podemos nos esquecer de que esses fariseus, eles eram também maridos. Eles eram também pais que se beneficiavam de interpretações pessoais e convenientes para fazerem aquilo que eles queriam. Agora, para aprofundar a questão, volte comigo algumas páginas aqui. Em Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14.
Vamos ver o que está acontecendo aqui. Mateus capítulo 14, versículo 1. Naquele tempo, ouviu Herodes. Quem era Herodes? Herodes era um judeu? Não, ele não era judeu. Quem era Herodes? Ele era um edumeu. E os edumeus eram descendentes de quem? De Esaú. Então eles eram descendentes de Abraão. Agora, Herodes era um cumpridor da lei de Moisés? Era. Ele cumpria a lei de Moisés, mas não pelos mesmos motivos que os fariseus observavam a lei. Ele era um político, ele era um governador. Então, ele procurava cumprir a lei de Moisés para cair na graça do povo. Era um político. Então, veja você no capítulo 14, o versículo 1, mais uma vez. Naquele tempo, ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus. E disse aos seus criados, este é João Batista, ressuscitou dos mortos, e por essas maravilhas operaram ele. Presta atenção agora no verso 3. Porque Herodes tinha prendido João Batista, e tinha-o amarrado e colocado no cárcere. Por quê? Por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Porque João lhe dissera, não te é lícito possuí-la. Então, olha, aqui nós temos um exemplo daquilo que é citado lá atrás. Nós temos um governador, alguém político, que apaixonou-se pela cunhada, esposa do seu irmão, e João Batista, quando começou a apontar o dedo, o que eles fizeram com João Batista? Decapitaram João Batista. Então, veja que nós temos um problema na liderança de Israel, um problema que é denunciado aqui por Jesus no texto de Mateus 19. Então, nós vamos percebendo que a sociedade de então tinha os seus problemas familiares que respingava nas questões religiosas. Era um problema familiar que tinha implicações religiosas. Agora, voltando aqui para o capítulo 19, quando Jesus é perguntado, porque a pergunta que foi feita para Jesus foi uma pergunta capciosa. Eles queriam que Jesus entrasse em contradição. Agora, veja qual foi a resposta de Jesus. Porque se Jesus dissesse de acordo, se ele respondesse de acordo com uma escola de interpretação, ele contrariaria a outra. E dependendo da resposta de Jesus, sendo que João Batista já havia sido decapitado pela sua postura rígida da lei de Moisés, Jesus poderia ter implicações políticas também, ok? Agora, como Jesus responde então a questão? Veja o verso 4. Ele, porém, respondendo, disse-lhes, não tendes lido que aquele que os fez, no princípio, macho e fêmea os fez? E disse, portanto, deixará o homem seu pai e unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma carne. Assim, não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então, veja bem, eles fizeram uma armadilha para Jesus. Eles queriam ouvir de Jesus qual era a interpretação que Jesus tinha de Deuteronômio 24. Jesus correu para o texto de Gênesis capítulo 2, onde ele fala sobre a origem da família. Então, aqui nós temos a prova, na resposta de Jesus, que o problema era familiar. Para responder a pergunta que nós fizemos no início. A questão levantada aqui é uma questão religiosa ou é uma questão familiar? É uma questão familiar, com implicações religiosas. Quantos irmãos estão entendendo isso? Era uma questão familiar. Jesus enfatiza que a permissão de Moisés para o divórcio foi uma concessão devido à dureza de coração. Então o divórcio era uma consequência. Porque a escola de Hilel, por exemplo, eles diziam assim, essa era uma interpretação de Deuteronômio 24. Se você se casar com uma mulher e ela queimar o arroz, pode mandar embora. Se você se casou e a mulher colocou mais sal na comida, pode dispensar ela. Eu estou usando uma expressão mais contextualizada para me referir a questões que eram insignificantes para que aqueles fariseus e muitos outros dispensassem as suas esposas. É por um motivo irrisório. A tradição diz, existem textos paralelos e comentadores que dizem que o homem se casou, depois de um tempo não gostou mais do rosto dela.
Tchau, pode ir embora, eu não quero mais você. Então eram por coisas insignificantes. E aí as mulheres eram abandonadas, relegadas, e aí Moisés, num tempo mais antigo, no judaísmo mais antigo, ele permitiu dar carta de divórcio. Veja, ele permitiu para que as mulheres então pudessem seguir com as suas vidas. Mas o grande problema não era o divórcio, era a dureza de coração no coração daquele povo. Então, o divórcio não é a solução ideal, mas aqui nós vemos uma situação familiar com implicações religiosas. Agora, deixa eu fazer uma ponderação, irmãos. Nós não estamos, de maneira alguma, fazendo qualquer que seja o juízo ou um juízo de valor sobre pessoas divorciadas. As nossas igrejas, ou creio eu que muitas igrejas, têm como membros pessoas que são divorciadas, que se casaram e que foram abandonadas. Não foi dada oportunidade de uma reconciliação, de uma permanência do casamento. Então, a igreja precisa ter esse entendimento. Por todas as igrejas onde nós conhecemos, existem pessoas que lutaram pelo casamento, labutaram pelo casamento, mas o casamento é um querer de duas partes. Quando uma parte não quer, não tem casamento. E essas pessoas, sejam elas homens ou mulheres, foram abandonados, foram relegados, e não é sobre isso que nós estamos falando necessariamente aqui. O grande problema que há é a dureza de coração. A questão fundamental aqui é que há uma grande possibilidade de que alguns homens, daqueles fariseus que estavam distorcendo a lei, mudando a interpretação, porque provavelmente eles haviam repudiado as suas esposas, muito embora o texto não diga isso, mas é bem provável que este era um caso em questão. De maneira que nós temos aqui um problema familiar com implicações religiosas. Agora, quando nós distorcemos as Escrituras, fazendo uma aplicação ao nosso gosto, do nosso gosto, nós corremos o risco de transferir aos nossos filhos uma fé enfraquecida. Por exemplo, nós podemos dizer assim, olha, nós podemos dizer para os nossos filhos, nós amamos a Cristo, nós devemos ser leais a Jesus Cristo, mas a gente não precisa ir na igreja. A gente só vai de vez em quando. Nós não precisamos ter compromisso com as coisas da igreja. Nós não precisamos ficar lendo a Bíblia todos os dias. Nós não temos que ter compromisso com a obra missionária. Ou seja, nós estamos fazendo uma interpretação das Escrituras do nosso modo, para ser conveniente para nós. Nós aqui corremos o perigo de moldarmos a Bíblia ao nosso prazer. A palavra de Deus é um livro absoluto e ela não deve sujeitar-se à conveniência humana. Mas vem cá, nós que somos pais, ou as irmãs que são mães, nós não corremos o risco de mudar a interpretação da Bíblia para enfraquecer a nossa vida cristã? Se nós fizermos isso, nós vamos prejudicar os nossos filhos. Por exemplo, o pastor fica falando para a gente ir para a igreja, congregar, e que não congregar não é uma coisa boa. Ele está equivocado. A gente pode servir a Deus dentro de casa, do nosso jeito. Essa é uma falácia. Ela é muito perigosa. Nós podemos enfraquecer a fé dos nossos filhos. Nós podemos tirar deles a gostosura de terem comunhão, de encontrarem, dentro do contexto de igreja, lá na frente, um esposo, uma esposa, e nós estamos privando os nossos filhos disso. Nós podemos, por exemplo, praticar maledicência contra a igreja. Já ouviram aquela história de... Quantas histórias nós já ouvimos de famílias que falam mal da igreja, falam mal do pastor, e quando os filhos crescem, não querem saber da igreja. Porque o que ouviram da igreja, do pastor, da liderança, foram só coisas ruins, negativas, que filho quereria continuar numa igreja assim. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. O resultado de tudo isso pode ser muito grave. As crianças crescem sem discernimento, sem saber o que é certo e errado, elas tornam-se vulneráveis às doutrinas falsas e os valores do mundo. Nós devemos ensinar a Bíblia aos nossos filhos,
mas não do jeito que nós queremos. Nós temos que ensinar a Bíblia do jeito que ela é. O maior legado que nós podemos deixar para os nossos filhos é um legado de fidelidade às Escrituras. Então, meus irmãos, aos pais que estão aqui, os que estão acompanhando, nós precisamos amar as Escrituras, estudar as Escrituras, para que os nossos filhos amem e estudem também as Escrituras. Na palavra do pastor, eu estava pensando muito sobre isso. Muitas vezes nós exigimos o crescimento espiritual dos nossos filhos, mas nós não estamos crescendo. Nós já ficamos satisfeitos, já está bom. Nós temos uma vida cristã relapsa, uma vida pela metade. E os nossos filhos vão seguir isso, infelizmente. Então, aqui nós temos um problema familiar com implicações espirituais, com implicações religiosas. O que existe aqui era um problema de família. Então, nós todos, pensando em nós aqui no contexto de família, nós temos que fazer de tudo para que a nossa família seja um pedacinho do céu, onde as crianças crescerão num ambiente saudável, num ambiente, não num ambiente perfeito, porque não existe, mas num ambiente em que as crianças gostem da igreja, gostem da palavra, gostem até do pastor. Isso seria o ideal, né? Independente se ele é careca, independente se ele é feio, independente se ele é gordo, independente se ele é magro, independente se ele fala errado, mas a criança precisa crescer gostando da igreja, convivendo com as falhas dos irmãos, para que nós mais tarde não tenhamos um problema assim. Então, aqui nós temos um problema, na verdade, de infidelidade no casamento, que respingou em questões religiosas. Os fariseus queriam achar uma desculpa para repudiarem as suas mulheres, para desenvolverem as aventuras amorosas. O mundo de hoje não é assim? Sim ou não? É assim. Então, por que as crianças estão hoje pedindo socorro? Porque as famílias estão enfrentando problemas. E as questões, elas são mais profundas do que nós imaginamos. Muito mais profundas do que nós imaginamos. Então, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, vamos continuar fazendo aquilo que nós temos procurado fazer. Valorizar as questões espirituais, valorizar a palavra de Deus, para que as nossas crianças não se desviem no dia de amanhã. Então, em primeiro lugar, nós temos um problema familiar com implicações religiosas. Em segundo lugar, versículo 13 ao 15, diz assim o verso 13. Então trouxeram-lhe então alguns meninos, aqui crianças, para que sobre eles pusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os meninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. Então, em primeiro lugar, nós temos um problema familiar com implicação religiosa. Fale aí na sua cabeça para você não esquecer. Nós temos um problema familiar com implicações religiosas. Qual era o problema familiar? Era um problema de infidelidade, principalmente nos líderes, nos homens. Esse era um problema. Era dureza de coração. Os homens estavam, por qualquer motivo, querendo repudiar as suas esposas. Então, era um problema familiar com implicações religiosas. Em segundo lugar, nós temos um problema religioso com implicações familiares. Após tratar o casamento, o divórcio, a dureza de coração daqueles fariseus, Jesus agora expõe um problema essencialmente religioso, com fortes implicações familiares e espirituais. O texto nos mostra que algumas pessoas traziam as crianças até Jesus para que elas fossem tocadas por ele. E por que elas faziam isso? Porque naquela época, os pais levavam as crianças aos rabinos para que eles impusessem as mãos e as abençoassem. Era um ritual, era uma forma de proferir bênção sobre aquela criança. Agora, preste atenção aqui, é perfeitamente possível
e teologicamente coerente pensarmos que os pais levavam seus filhos a Jesus também com o desejo de receber uma bênção que os guardasse de futuros fracassos espirituais, incluindo a dureza de coração, incluindo um possível divórcio. Então veja, Jesus faz um discurso duro a respeito de como eles deveriam tratar as mulheres, que não deveriam abandonar as mulheres, que deveriam olhar para o casamento no sentido original, como o Senhor fez lá no livro de Gênesis, não dando nenhuma desculpa para que aqueles homens trocassem de esposas, por motivos fúteis. Então aqueles pais ouviram isso, as pessoas que estavam ali ouviram isso, e o que elas fizeram? Se Jesus falou isso, as palavras dele são boas, então eu vou levar os meus filhos até lá, para que sejam abençoados por Deus, para que esses meus filhos, eles não endureçam o coração, e que mais tarde não incorram em erros que possam trazer algum malefício para a família. Então veja que no contexto do capítulo 2, Jesus acabara de ensinar sobre o casamento, sobre a pureza conjugal, sobre a dureza de coração que levava à separação. Suas palavras foram fortes e revelaram a raiz do problema. E o problema era, de fato, a infidelidade, o coração endurecido diante da vontade de Deus. Logo em seguida, os pais começam a trazer as suas crianças para que o Senhor as abençoasse. O que fica subentendido é mais ou menos isso. Eu vou repetir. Eu vou levar o meu filho até Jesus para que ele imponha as mãos e abençoe, porque Jesus acabou de falar sobre dureza de coração, sobre a infidelidade conjugal, e eu não quero isso para o meu filho. Então eu vou levar essa criança até Jesus para que ele imponha a mão e abençoe meu filho, para que ele não cometa esse deslize, esse pecado, essa inconsequência. Mas aí o que acontece? Quando as crianças são levadas até Jesus, o que os discípulos fazem? Não façam isso. A agenda de Jesus está muito cheia. Ele é muito ocupado. Jesus não tem tempo para criança. E por que os judeus, os discípulos pensaram assim? Porque era uma questão cultural. As crianças eram relegadas. As crianças eram tratadas quase que como animais. Elas não eram valorizadas. Naquela época não existia o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Não existia. Havia uma ignorância, as crianças eram desprezadas. Então, os discípulos que andavam com Jesus, que comungavam com Jesus, o texto diz aqui, coloca uma palavra ruim, uma palavra pesada. Eles estavam estorvando, eles estavam impedindo as crianças. Então, aqui nós temos um problema religioso com implicações familiares. Vê o inverso? Em primeiro lugar, nós tivemos um problema familiar, infidelidade, dureza de coração, com implicações espirituais e religiosas. Agora nós temos uma questão religiosa com implicações familiares. Por quê? Porque os discípulos, que representavam a liderança, vamos parafrasear e contextualizar, que representavam a igreja, a liderança da igreja, estavam impedindo as crianças de irem a Jesus. Então aqui nós temos uma questão interessantíssima, que nós, como membros da igreja, nós temos alguma responsabilidade também com as crianças. E nós precisamos ter e se não temos, nós temos que construir uma visão bíblica a respeito do trabalho com crianças. Porque nós podemos estorvá-las de irem a Jesus. Então, nós como pais de família, nós temos a responsabilidade de zelarmos da nossa família para que as crianças encontrem no lar um ambiente saudável, onde possam crescer, desenvolver, mas a igreja também não pode obstruir. E quando é que a igreja obstrui as crianças de irem ao Senhor? Quando tratam as crianças como números. Vamos fazer das crianças números. Ou quando trata as crianças como pessoas que não têm entendimento. Irmãos, você já prestou atenção nisso? Às vezes nós conversamos com as nossas crianças como se elas não tivessem entendimento de nada.
E olha, nós temos uma pequenininha lá em casa que solta algumas vezes algumas coisas. Eu falo, meu Deus do céu. Nós temos que tomar cuidado com o que a gente fala. Elas têm um ouvido que eu não consigo entender. Terrível. Elas estão entendendo. E sabe de uma coisa, irmãos? Os nossos filhos, por pequenos que sejam, eles sabem da nossa incoerência. Eles sabem que nós falamos uma coisa, mas fazemos outras coisas. Então nós temos um problema religioso com implicações familiares. O que nós podemos fazer em relação a isso? Uma das coisas boas que nós estamos fazendo, uma programação como ontem, por exemplo, que foi desenhado para atingir as crianças. Essa é a visão da igreja. A igreja tem que continuar fazendo. Essa não é uma questão só do pastor, é uma questão da igreja. Toda a igreja. Não é só a liderança, é toda a igreja deve se mobilizar para isso. Queira o Senhor, queira Deus que nós tenhamos esse tempo cheio de crianças. Na nossa escola dominical, nós podemos convidar crianças para virem na escola dominical, para aprenderem. Existem pais que às vezes querem descansar no final de semana, que não são crentes. E se você disser assim, você me leva para a igreja? Pode levar. Né? Pode levar. Fica lá a semana inteira. Essa é uma oportunidade que nós temos de trazer as crianças, como o Carlos e a Jaque trouxeram o Guilherme. Né? Para ouvir ontem, ficou hoje para a escola dominical. A igreja pode fazer isso. Mas no ambiente familiar, nós também podemos cultivar meios de cuidar daqueles que são os nossos. Dessa maneira, então, esse episódio serve para nós de alerta para a família e igreja, do cuidado que nós temos que ter com as nossas crianças. Quando a igreja negligencia, banaliza ou substitui o ensino espiritual por atividades superficiais, ela repete a atitude dos discípulos daquela época, estorvando, ainda que inconsciente, os pequeninos de irem ao Salvador. Portanto, Mateus 19, 13 e 14 revela um problema religioso com implicações familiares profundas. Mostra que a fé autêntica deve começar dentro de nossas casas, mas ela também tem o seu complemento no contexto de igreja. Quando essas coisas caminham juntos, as nossas crianças são abençoadas. Eu me lembro que, há uns anos atrás, foi contada aqui uma história do pastor Thomas Gilmer. O pastor Thomas Gilmer é um missionário já bem veterano, ele já está bem idoso, mas ele fundou uma igreja em São Paulo. Fez um bom trabalho em São Paulo. Ele foi, eu creio que foi um dos pioneiros da Trinitariana, do grupo da Bíblia Trinitariana no Brasil. E há muitos anos atrás, uma família da igreja enfrentando muitos problemas. E eles viram que o pastor Thomas era a única pessoa que podia ajudar aquele filho, aquele adolescente. E a família procurou o pastor Thomas. E ele respondeu assim, como norte-americano, né? Eu não vou ajudar o seu filho, porque ele não confia em mim. Vocês sempre falaram mal de mim para ele. Agora eu não tenho como ajudar. E a família perdeu o filho. Então, vê que quando existe uma sintonia entre família e igreja, nós podemos nos tornar aliados para socorrer não as nossas crianças, porque elas já estão aqui. As nossas crianças, pela graça de Deus, elas estão sob uma camada de proteção bem boa. Graças a Deus por isso. Mas existem outras crianças que estão precisando. No mundo da adoção, existem muitas crianças que querem alguém para dizer assim, pai, mãe, mas são milhares de crianças. E tem muitas famílias que querem uma criança pequena, olho verde, loirinha. Mas as outras estão lá, precisando. Você já fez uma pesquisa sobre o quanto se investe no mundo pet no Brasil? O quanto custa caro um colar de ouro para um cachorro, enquanto as crianças estão
vivendo numa situação de negligência, de risco. Que sociedade é essa que nós estamos vivendo? Agora, como igreja, nós podemos dar uma resposta a isso. Enquanto família, nós temos que fortalecer os laços familiares, lá dentro de casa. Porque essas criaturinhas que estão lá, elas veem tudo que nós fazemos. Então, a família planta a semente da fé. A igreja rega e cultiva a semente. E Deus dá o crescimento. Preste atenção nisso. A família planta a semente da fé no coração da criança. A igreja rega e cultiva a semente. E Deus dá o crescimento para aquela criança e para aquela família. Somente quando família e igreja andam de mãos dadas, as crianças são verdadeiramente alcançadas, curadas e formadas para se tornarem discípulos e discípulas do Senhor Jesus Cristo neste mundo das trevas. Então, irmãos, vamos dar as mãos. Amém? Vamos dar as mãos. Liderança e igreja, famílias e igrejas, para o bem das crianças. As nossas crianças precisam de ajuda. Elas querem ver em nós muita firmeza. Você sabia que muitas atitudes que os nossos filhos têm com a gente, que no primeiro momento são atitudes de rebeldia, elas estão nos testando para ver se a gente é firme mesmo com eles, se nós estamos dispostos a amá-los e lutar por eles? Eles fazem isso com a gente. Eles estão o tempo todo nos testando para ver como é que nós reagimos com eles. Então, nós temos que unir família e igreja, porque nós temos essas duas questões. Nós temos questões familiares que resultam em questões religiosas, e nós temos uma questão religiosa que envolve questões familiares. Elas estão interligadas. Então, igreja e família, nós temos que dar as mãos para juntos trabalharmos em prol das nossas crianças. Olha aí a Ágata e a Agnes, né? Elas têm um pai e uma mãe, mas elas também precisam de uma igreja, onde crescerem, onde nós podemos ajudar os irmãos, onde podemos receber deles também uma bênção, uma ajuda, e um ajudando o outro. Quando a gente estava fazendo o curso de adoção, nós ouvimos muitas palestras e tudo mais, e aprendemos que, talvez os irmãos também tenham ouvido isso. Existe um bordão no mundo da adoção que diz que é necessário uma tribo todo para educar uma criança. É interessante isso. É necessário uma tribo toda para educar uma criança. Quando eu ouvi essa frase, eu pensei, mas isso não está certo. Por que uma tribo toda? Porque lá numa tribo, a criança é de todo mundo, né? É uma vida comunitária. Na verdade, é uma vida tribal. Todo mundo come junto, os laços familiares ali são muito fortes. Mas aí eu fui digerindo esse pensamento e procurando adaptá-lo no contexto de igreja. Então, eu diria hoje que, guardadas as suas devidas proporções, é necessário também uma igreja para educar os nossos filhos. Os nossos filhos precisam de uma família, de um pai, de uma mãe, para viver aquele universo que é a família. Mas a igreja também é necessária. Porque é na igreja onde os filhos recebem os benefícios dos dons espirituais de outros irmãos, e é o lugar onde os nossos filhos também descobrem os seus dons espirituais e abençoam as outras pessoas. Então, as crianças hoje estão correndo risco. Elas estão com muitos problemas. Porque, de acordo com o texto, a família está com problema. Problema de infidelidade, problema de interpretação das Escrituras. Há muita gente interpretando a Escritura da forma como quer, para desviar-se do caminho de Deus, para continuar vivendo uma vida errada. Esse é um problema. Então nós temos problemas familiares com implicações religiosas. E nós temos problemas religiosos com implicações familiares. Porque se aqueles discípulos tivessem impedido aquelas crianças de irem a Jesus, elas não teriam sido abençoadas por ele, não teriam como receber algum benefício no sentido religioso mais tarde.
Então, que Deus nos dê olhos para enxergarmos essas coisas, analisarmos elas e vermos o que é que nós podemos fazer pelo bem das nossas crianças. Amém? Vamos orar então, para nós encerrarmos o nosso tempo hoje à noite. Vamos fechar os nossos olhos e orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, agradecemos ao Senhor mais uma vez pela oportunidade de olharmos para a Tua Palavra e descobrirmos aqui lições para a nossa vida cristã prática. Eu rogo hoje à noite que o Senhor abençoe as nossas crianças, essas criaturinhas, às vezes com rostos angelicais, mas que precisam de um pai, de uma mãe, precisam de irmãos, mas precisam também de irmãos na fé, de pessoas que acrescentem na sua vida dons espirituais, talentos naturais, para o benefício tanto da família como para o benefício da igreja. Eu oro pelas nossas crianças, para que o Senhor possa protegê-las deste mundo maligno, deste mundo em trevas. Essa é a nossa oração nesse momento, no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, amém. Obrigado. Deus abençoe. Vamos ter um tempo de comunhão aqui.